E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Provenzano e começa agora mais um episódio do GoCast, sempre com convidados interessantes e assuntos relevantes aí para sua vida. Vem comigo. Meu convidado de hoje é o Dr. Moisés. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no GoCast hoje. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, Camila. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com o teu público, né? Espero que seja uma ótima conversa, que a gente possa certeza que vai ser. Esclarecer algumas dúvidas. Tá. Moisés, vamos partir do início. Eu sei que muita gente aqui já te conhece, Sim. Porque eu ouço falar de você, e como eu te falei, quando eu te convidei, eu te falei, né, que sempre que o seu nome é citado, o pessoal sempre fala muito bem, que você é muito bem quisto, que você é muito carinhoso, paciente, blá, 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 com os pacientes, né? Mas vamos lá, há quanto tempo você é médico? Pra gente começar, assim. Eu sou médico desde 2016, na verdade, no começo de 2017 que eu comecei a atuar, né? Então, já vai fazer 7, 8 anos que eu estou atuando como médico. Logo, né? Faz 10, né? Já tá perto aí. Então, já passei por um tempo no Paraná, trabalhei, né? Comecei trabalhando no Paraná, no interior. Logo vim para Garuva, onde eu fiquei por pelo menos uns 5 anos, né? Mas você é natural do Paraná? Eu sou paulista. Ah, nossa, de São Paulo. Sou paulista, do ABC. E agora, atualmente, estou trabalhando e morando em Joinville. E trabalhando também aqui, porque continua aqui isso, no aqui UPA, né? Eu faço alguns plantões do UPA, também atendo em clínicas, né, particular. Mas agora o meu trabalho fixo é na penitenciária de Joinville. Pois é, você estava me falando em off, eu achei super interessante. Quer dizer, para você, né? Para mim, tô fora. É diferente de paciente. É ruim esse termo que eu vou usar, mas eu não consigo achar outra palavra. É diferente do paciente comum, o paciente preso, do paciente comum. Você percebe diferença? Bom, acredito que, em tese, eles têm um pouco mais de alguns fatores psicológicos um pouco mais exacerbados, né? Com certeza. Mas, assim, na demanda, a maioria das vezes é quase a mesma coisa, né? Então, as queixas são muito similares a um posto de saúde, né? Normal, assim? Como eu atendo só a parte masculina, então... tem isso? Tem Lá você só atende os homens. Isso, é porque a penitenciária que eu trabalho é só masculina. Né? Entendi. Aí a feminina é só mulheres, aí provavelmente deve ser uma médica, claro. Enfim, né? Mas as queixas são bem comuns, né? Problemas lombares, problemas gastrointestinais, né? Psicológicos. Então, de certa forma, eu atendo meio que de tudo um pouco. Ser humano, num geral. Isso. Tem claro os mesmos... que a gente entende que alguns pacientes ali têm um pouco mais de dificuldade até de compreensão, então a gente vê que o nível de escolaridade é muito baixo, né? Então a gente percebe que alguns têm um pouco de dificuldade de entender, então tem que falar com palavras muito mais simples, né? Sim. Também tem uma condição financeira ruim, claro. Né? Então a gente tem algumas peculiaridades, né? Entendi. E basicamente, a gente encontra ali muitas pessoas com alguns distúrbios de conduta, personalidade, né? Alteração de humor, então assim... eu super entendo, imagina, Isso. E também eles tendem a testar bastante o profissional de saúde quando chega, Testar? Né? Testar. Em que sentido? Então, assim... Uma provocação, assim? Para medir a tua temperatura? Isso. No começo, quando eu cheguei lá, agora já vai fazer mais de um ano que eu tô, né? Então você já tem bastante experiência. Já tem um pouquinho de tempo. Então, a gente... eu percebi que eles faziam perguntas, que eles me intimidavam, né? Eles tentavam, assim, meio que manipular a conversa, né? Mas com o tempo eu mantive a minha conduta, como todos os lugares, e trato todo mundo muito bem, não tem diferença de nenhum tipo de particularidade, todos os meus pacientes são tratados da mesma forma. Certo. Né? E hoje em dia eles já estão totalmente familiarizados. Era isso que eu ia dizer, você acabou conquistando a confiança deles? Isso. Hoje eles estão praticamente iguais aos meus pacientes da clínica. De fora da prisão. Isso. Mas no começo é um pouco difícil. Eu pouco difícil, eles tentam testar a paciência. A paciência. Isso, também tenta testar a nossa fragilidade, né? Então,
para ver se a gente... Mexer com o teu Isso, se psicológico. a gente tem medo, se a gente se sente Você tem, intimidado. você tem medo deles, claro. Isso, né? Mas no final das contas é ser humano, né? Uhum. E a gente tratando eles como ser humano, eles amolecem. Amolece. Amolecem. Perfeito. Achei muito interessante essa coisa de você trabalhar na penitenciária. É uma boa experiência. Antes da gente se aprofundar no assunto que eu quero, Aham. você atende pacientes desde uma garganta inflamada, Uhum. uma febre, uma criança febril, uma coisa simples, vamos dizer, Aham. até um acidentado e um baleado, certo? Isso. Como é que é trabalhar, Moisés, nessa montanha-russa de adrenalina? Olha, Camila. Isso é uma curiosidade minha, Aham. eu não sou médica, óbvio. Isso. É assim, é todo dia uma nova experiência, né? A gente nunca está 100% preparado. Mas eu acredito que com o conhecimento, se você tem um bom conhecimento, né, teórico, prático, e se você sabe o que está fazendo, fica bem mais fácil, né? Mas a gente nunca vai estar 100% acostumado. Por quê? Porque mesmo que a gente, sendo médico, já conhece todos os problemas de saúde, já apareceu muita bucha na tua mão, claro. Isso, muita coisa. A gente está lidando com vida, Sim. né? E isso toca na nossa consciência, né? Então, por mais que a gente passe a vida inteira trabalhando com isso, a gente nunca vai estar mecânico 100%, né? O pessoal precisa lembrar que o médico é um ser humano, antes de ser médico. Isso, né? Então, assim, a gente se emociona, claro. A gente segura para não chorar, a gente fica aflito, fica pensativo, né? Quando não consegue resolver aquela questão. Isso, né? Então, assim, a gente se preocupa quando o paciente vai transferido para outro lugar, e aí a gente às vezes quer saber o que deu, se o paciente Porque melhorou. Você não foi junto. Quando a gente mesmo leva o paciente para uma outra cidade, deixa ele internado no hospital, a gente fica pensando como é que foi, se ele está bem, se ele não está bem, se ele resistiu àquela enfermidade. Sim. Né? Então, assim, é sempre uma nova... cada dia é uma surpresa nova. É uma surpresa nova. Então, mas você lida bem, como eu disse, com essa montanha-russa de adrenalina. Sim. Tem dias seus que eu suponho, vamos botar o UPA aqui como exemplo, não uma clínica nem penitenciária, vamos botar o UPA, né? Que é um pronto-socorro. Tem dias, acredito eu, que no teu plantão são coisas corriqueiras, leves, como eu dei o exemplo ali, de uma inflamação na garganta, que é uma coisa que você sabe ali, que é uma coisa simples de resolver, mas tem dias que o bicho pega e chega lá um acidentado, uma coisa muito mais grave, um infartado, sei lá, né? O perfil do médico plantonista, que é talvez emergencista também, é um perfil de um médico que está mais hábil a trabalhar com incerteza, né? Então, é o super-homem, para mim, esse cara, tá? Tipo você. Pra mim é o Batman, sei lá, é um super-herói, porque... Sim, a gente lida com pessoas que estão... Você tá ali almoçando, você tá ali tranquilo, de repente chega a ambulância, o cacete todo e... muda tudo. Do nada, pode estar tudo muito tranquilo, todo mundo tranquilo, isso que eu... já vira tudo do avesso, né? Mas existe o perfil, né? E nem todo médico tem o perfil de plantão. Eu entendo, tipo, eu não teria. Isso, então mesmo na medicina, a medicina ela tem uma rama muito grande, né? Uma gama muito alta de setores que você pode atuar, né? Então, assim, quando a gente se forma, não existe muita opção. Né? A gente vai direto para o pronto atendimento. Não tem muito para onde a gente correr. Né? Tem que passar por essa etapa. Tem que passar por aí, até porque não existe muita vaga de emprego hoje. Né? Já está mais concorrido. Então, a gente cai direto no pronto atendimento. Né? Então, não é muito incomum você ver recém-formado trabalhando no pronto atendimento. Isso é muito comum. Sim. Né? O que não seria muito legal, mas é o que acontece. Né? Porém, depois de um certo tempo, alguns médicos já optam para mudar de área. Né? Então, a maioria vai para uma especialidade, vai para uma residência e foca em algum setor que ele gosta mais, ou que ele se sente mais aquela hábil. Especialidade que ele quer. Isso. E, geralmente, com o tempo, a gente vai se afastando um pouco mais dos plantões. Né? Então, a tendência mesmo é, depois de um tempo, a gente escolher uma área, uma especialidade e a gente focar naquela especialidade, né? E é o que eu estou fazendo agora. Eu estou estudando para psiquiatria, né? Estou fazendo a pós-graduação e pretendo ficar trabalhando como psiquiatra, né? Ótimo. E é nesse ramo aí, nessa seara que eu quero entrar.
Agora eu quero falar com você. Você já pensou em não ter que gastar com gasolina, não ter que pagar CNH, nem IPVA? Já pensou, né? Então a minha dica é na MA Serviços Especializados. Bikes elétricas de vários modelos e cores super lindas para você escolher. E que vão te ajudar muito nas tarefas do seu dia a dia. E olha, ótimo atendimento, facilidade no pagamento, já que você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão ou financiar em até 48 vezes. Bike elétrica, mobilidade urbana e mais independência na sua vida é com a MA. Chama agora no WhatsApp 479-9718-3251. Eu sei, Moisés, que você tem aí uma experiência de consultório e um olhar clínico muito bom para perceber que alguns pacientes têm algum vestígio de ansiedade ou depressão. Uhum. É um feeling teu ou é um olhar treinado para isso? Bom, Camila. Porque às vezes pode ser um feeling, nasceu contigo e... Na verdade, eu acho que eu sempre gostei de escutar, né? Sempre gostei de conversar, né? Essa já é uma... Você está no lugar certíssimo. Isso, então assim, eu sempre gostei de dar atenção ao próximo, né? Entender um pouquinho o que ele sente, qual que é o motivo que ele está triste, o porquê que ele está se sentindo mal, né? Então, acho que eu já tinha comigo esse cuidado, sabe? De aconselhar ou mesmo compartilhar uma experiência com a pessoa, né? Porém, na medicina, a gente não pode ser apenas conselheiro, né? Por quê? Porque a gente tem que ter muito conhecimento para a gente poder entender o problema do paciente e dar uma solução para aquele problema. Sim, né? claro. Então, na medicina... Ele quer uma solução, Isso, né? Ele quer uma solução, né? Então, quando eu estudei medicina, na época eu estava fazendo ainda a faculdade, sempre pensando no que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, porque todo mundo passa por isso, né? O que eu vou ser, de especialista ou não. Até cogitei ser cardiologista, que eu gostava muito de né, problemas do coração. Mas quando eu tive experiência com a parte psiquiátrica, parece que assim abriu um... Isso lá atrás? Isso, lá na minha faculdade. Então parece que abriu assim explodiu um monte de coisas assim na minha cabeça, sabe? Foi muito fantástico, porque para mim eu sempre tive curiosidade de entender como é que o ser humano funciona, né? Que é complicadíssimo. Isso. Então, quando eu comecei a estudar a psiquiatria, né, até mesmo na faculdade, aquilo me deixou tão curioso, tão, sabe, realizado em saber que como é o nosso cérebro, como que funciona, como é os nossos gatilhos, como que a gente reage, né? E isso me deixou muito curioso, né? E aí, claro, com o passar do tempo, a gente vai entendendo um pouco mais, né? Então, e vai criando esse olhar treinado que eu falei. Quer dizer, você já tinha o gosto pela coisa. Eu já me identificava. Né? Mas essa coisa daí do todo dia, ainda que você não seja formado de fato, mas essa coisa do todo dia, quantos anos aí, né, atendendo, você vai pegando as manhas e... Vai. Mas eu posso dizer para você, Camila, não é todo médico que gosta disso. Não, com certeza não. E hoje em dia a gente tem um grande problema, que o sistema público de saúde está super lotado, né, em todos os lugares que você for. Então, no postinho vai estar super lotado, no pronto atendimento vai estar super lotado, no hospital vai estar super lotado. Então, os médicos tendem a ser muito práticos. Sim, vamos resolver isso aqui rápido, liberar o paciente, vamos dar aula, fazer a fila andar. Vamos fazer a fila andar. Só que nessa praticidade toda, perde-se a pressa, a humanidade. E a gente deixa de lado um pouquinho a escuta qualificada. Entendi. Né? Porque a diferença de um amigo que vai te escutar quando você está triste, a escuta qualificada é uma escuta direcionada. Então, quando você me fala que você não está bem, que você está se sentindo mal, que você está triste, porque você brigou com teu marido, porque alguma coisa aconteceu, quando escuto você falando, eu vou tentar entender os motivos que te levaram a passar por isso. Entendi. Entende? Então, a escuta qualificada, ela é realmente uma característica do profissional de saúde mental. E não é qualquer profissional que tem isso. Né? Mas eu vejo que eu já vi nem psiquiatras já formados não tem isso. Isso, claro. Já vi que não tem. Que tipo assim, eu sair daquele consultório, esse cara não serve para ser psiquiatra. Eu já tive essa sensação
E acredito que muita gente já teve também. Sim, tem isso também. De ser mais aquela coisa papo reto, pressa, Isso. próximo, vamos medicação, lá. Medicação e tchau. Ponto, né? Esse é um grande problema também, né? Do mesmo jeito que eu também já vi pediatra que não serve para ser pediatra, tá? Isso, não é só o psiquiatra, não. Eu já vi pediatra que, não leva jeito com criança. Então, É. eu já vi, em todas as áreas, eu já presenciei algumas coisas assim. É que quando a gente fala de saúde, sendo pública ou privada, a gente está falando de pessoas. Sim, claro. Né? Sempre. E o alvo da saúde pública, principalmente a saúde pública, são pessoas mais carentes, são Sim. pessoas com um acesso à educação baixo, a um acesso à saúde de qualidade baixa. Não é uma regra, mas eu entendo que é a maioria. Isso. E são pessoas com muitos problemas, né? Então, sendo médico e atendendo a saúde pública, se você não tiver o mínimo de empatia com o paciente, você não vai conseguir trabalhar nisso, né? Por quê? Porque o paciente vai trazer para você uma dor no pé, mas ele não quer falar sobre a dor no pé. Ele quer conversar sobre coisas do dia a dia, ele quer te trazer as insatisfações da vida dele. Tem isso, então. Tem. Ele quer você como um amigo, ele quer você como um ouvinte. Não exatamente resolver a dor do pé. Não adianta você dar o remédio da dor do pé. Ele vai querer que você entenda que ele não está ali só por causa do pé. Ele quer que você ouça ele. Isso, ele quer que você escute ele. É que hoje, Camila, ninguém tem mais tempo para escutar ninguém. Eu ia dizer isso agora. Né? Tirou da minha boca. A sociedade está muito atarefada. Né? Ninguém quer ouvir ninguém. Então, vamos supor, se você chegar num atendente de comércio e falar para ele, puxa vida, terminei meu relacionamento, ele vai falar, que pena. Né? Que pena, mas você supera. Entende? Então, as pessoas estão dando para outras pessoas soluções rápidas. Sim. E o ser humano não quer solução. Ele quer acolhimento. Né? Então, Perfeito. quando você chega ao médico, você espera que o médico entenda os seus problemas, não que te dê soluções rápidas, né, imediatas. Né? Então, isso com o tempo eu fui percebendo, né, que por mais que a idosinha, porque vamos supor assim, já tive bastante paciente idoso, tem muitos pacientes idosos que estão quase todas as semanas no pronto-socorro, ou até mesmo no posto de saúde. Sem nenhum problema grave. Não, ali é uma dor nas costas, é uma dor, sabe, muscular, uma dor, mas você, pera lá, será que é isso mesmo? Você tá entendendo? Porque você já deu o remédio da dor, você já fez a prescrição de uma fisioterapia, você já pediu um exame, e o paciente volta com a mesma dor, entende? Você acha que é uma carência? Então... Naquilo que a gente estava falando agora há pouco? Isso. O que eu acho que acontece, Camila? É que existe falta de afeto, isso generalizado, né? Então, falando em casa, falando no trabalho, falando com os filhos, com o marido, com a igreja, existe falta de afeto. E a pessoa, ela procura em alguém esse afeto, né? E se ela encontrar em você, ela vai voltar. E ela vai querer conversar contigo. E de novo. E assim, se você não gosta disso, não faça medicina. É um alerta que eu dou. Isso serve para qualquer área da medicina. Para qualquer área da medicina. Você não gosta de ouvir, se você não gosta de conversar... Você não serve para isso. Faça outra coisa. Entendi. Né? Faça outra coisa. Tenha seja, sei lá, advogado, promotor, seja, sabe, não sei. Qualquer coisa. Né? Jogue bola, porque assim, a saúde, ela é basicamente acolher, entender e dar ali um conforto para o paciente, né? Moisés, agora eu quero falar uma coisa que provavelmente você não lembra, mas se encaixa perfeitamente em tudo isso. Agora você que vai ter que me ouvir. Beleza. Vou fazer a parte carente agora, produção. Você com certeza não lembra, porque eu sou uma entre tantas pessoas que você atende aqui em Garuva. Em janeiro de 2021, a gente ainda... Janeiro, não vou lembrar o dia, 5 ou 6 de janeiro, a gente ainda estava ali numa pandemia. Já tinha passado 2020, mas ainda estava no processo. Tava no processo. Né? Enfim, eu não estava com nenhum problema em casa, nada específico. Nem no casamento, nem no filho, nada. Eu sei que eu acordei 5h30 da manhã, nesse dia 5 ou 6 de janeiro de 2021, assim, ó,
uma falta de ar absurda. Uhum. Me veio na cabeça. O Covid estava super em alta ainda. Sim. Porque não fazia nem um ano ainda do Covid, né? Porque estourou em março de 2020. Isso era janeiro. Ainda. Tava indo. Uhum. E aquela falta de ar. Falei pro meu marido, meu Deus do céu, tô com Covid, porque eu não peguei o Covid em 2020. Então, na minha cabeça, tava ali. Uhum. Aí tá, era um dia, acho que era uma terça ou quarta-feira, eu sei que era um dia produtivo, eu tinha que trabalhar. Uhum. Beleza. A falta de ar passava e voltava, e voltava. Fui tomar café da manhã, senti esse braço aqui, ó, dormente. Uhum. Aí falei, Paulo, pro meu marido, não é Covid, eu tô infartando, é sinal de infarte, que a gente ouve, infarte. Uhum. Ele, amor, não é, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, trabalhei aquele dia todo, mas muito mal. E tendo esses... Tinha hiatos no meio de trabalhar bem, produzir bem, e de repente... voltar a ficar... E de repente, de novo aquela falta de ar. Aí, sei lá, terminei as gravações do DG que eu tinha que fazer, era uma época que estava trabalhando demais. A empresa estava me consumindo muito, mas na minha cabeça, eu tinha 37 anos, que agora eu vou fazer 42. E aí, chegou o final da tarde, eu comecei a me sentir, depois do trabalho, eu comecei a me sentir pior, eu falei pro Paulo, eu tô muito mal, me leva no PA, me leva no UPA, porque eu cheguei com o diagnóstico pronto. Ou era Covid, eu não sabia qual era, mas... Ou infarte. Quem estava lá naquele dia? Você. Por isso que eu digo, provavelmente você não vai se lembrar, porque você atende muita gente. Mas porque assim, é aquela coisa, o aluno lembra da professora, mas a professora não lembra da aluna. Isso é verdade. É a mesma coisa. Sim. Cheguei lá, meu marido ficou esperando. Eu acho que eu fiquei, Moisés, ao todo, no UPA, 1h30. Tá? E eu acho que foi 1 hora só pra você me convencer, a Luca. Você teve 1 hora pra me convencer que eu não tava nem com Covid e nem infartando. E eu falava pra você, eu fumo. Aí eu enchi tanto saco, eu lembro que eu enchi o saco, que você me mandou fazer um eletro. Eu lembro que eu fui pra uma salinha lá, com 2 enfermeiros, fizeram um eletro em mim, aí depois de um tempo, você tava vendo outras pessoas, tal. Depois de um tempo, você viu meu eletro, deu normal. Não tinha nada. E você disse assim, eu não me lembro, claro, eu também não me lembro as palavras, porque eu tava bem zureta aquele dia, né, por outro motivo. Cansada e nervosa. Sim. E você, em algum momento, você disse, Camila, você tava com a minha ficha ali, não é Covid, fizeram teste, tudo, não é Covid. Mas eu tô com falta de ar, não é Covid. E não é infarte, porque teu eletro tá aqui, tá tudo bem, blá, blá, blá. Enfim, fizeram lá a triagem do eletro. Sim. E eu nunca mais esqueci disso, porque você virou pra mim e disse, você está tendo uma crise de ansiedade. Sim. Eu falei, não tô! Eu não tô, doutor, eu não tô. É o choque, né? Porque eu falei assim, eu nunca senti nada disso. Isso. Aí eu sentia uma coisa que eu nunca mais senti, eu sentia uma pedra no peito, mas aquilo pra mim, hoje eu consigo reconhecer os sintomas, quando eu vou ter a crise. Mas naquela época, como foi a primeira vez... Foi uma coisa... pra mim era aqui, era infarte, era uma coisa aqui, no meio do peito, braço dormente. No braço. Aí você me disse que não era Covid, você não lembra, mas pra mim aquele dia mudou a minha vida. Aquele dia mudou a minha vida. Primeiro porque você teve muita paciência comigo. Meu marido ficou lá fora, sei lá, 1h30. Ao todo meu atendimento levou 1h30. Mas eu lembro que você teve muita paciência, porque, gente, vocês não estão entendendo. O médico teve que me convencer, porque eu cheguei com o diagnóstico pronto. Ou é isso ou é isso. E o médico fala assim, não é nenhuma coisa nem outra, Camila. Você tá tendo uma crise, aí você mencionou um pânico ou uma ansiedade. Aí você começou a conversar comigo, você começou a tentar descobrir o que estava acontecendo. E, assim, aparentemente, na minha vida, naquele momento, não estava acontecendo nada grave. Sei lá, não tava... Ainda falei, eu não tô vivendo um luto, eu não tô me separando, meus filhos estão bem. Mas era o trabalho. E daí eu lembro que o teu conselho foi esse. Dá uma desacelerada. E eu lembro que eu tava com férias marcadas para dali uma semana. Eu ainda mencionei isso. Não, daqui uma semana eu vou pro Rio, porque eu sou do Rio. E daí eu ia pro Rio com meu marido e tal. Aí você disse isso, dá uma desacelerada. E eu te indico uma terapia. Ótimo. E um psiquiatra, acho que você também me indicou, enfim. Um acompanhamento, isso. E eu fiz tudo que você mandou. E eu saí de lá nunca mais me esqueço. Primeira vez na vida que eu tomei um diazepam. Você pediu pra enfermeira me dar um comprimidinho. Eu ainda saí, doutor, indignada do PA. Meu marido estava lá fora, porque ele não podia me acompanhar, porque eu era maior de idade. E daí
Não, e daí que o médico não acredita em mim. Ele diz que eu tô nervosa, mas Sim, assim, ó. sim. Ele diz que eu tô estressada. Tremendo, Amor, como é que tremendo. pode? Aí o Paulo, meu marido é muito mais... Eu sou mais emoção e ele é mais razão. Há mais razão. Ele é policial militar, não é Aham. médico, mas é claro que tem uma Tem uma semelhança aí com vocês, né? Que lidam com Atender umas coisas pessoas, né? coisa meio trash, né? Você e Sim. ele. É uma profissão parecida. E ele disse assim... aí ele parou um minuto, a gente indo pro carro, né? Aham. Aí ele disse assim, é isso mesmo, o médico tem razão. Eu falei, não tem, mas imagina, tô ótima. Tomei aquele Negação. comprimido lá com você na tua frente, porque a moça me deu o copinho, a enfermeira me deu o copinho, tomei o comprimido, e aí fui pra casa. E daí sentei ainda muito indignada com tudo que você me falou. Aham. Isso, porque, meu Deus, porque assim, é claro que eu já tinha conhecido pessoas à minha volta que diziam, eu tô tendo crise de ansiedade, tô tomando remédio, tô tendo crise de ansiedade. Amigas que diziam, eu tô com síndrome do pânico. Aham. E eu pensava assim, se eu tô com 30, na época, se eu tô com 37 anos e até agora não tive, Não vai ser agora. não vai ser agora, porque eu já tava calejada, não era uma menina de 25. Aham. Aí eu lembro que você disse que podia ter sido dali 10 anos, que podia ter sido um pouco antes, que podia... Enfim, mas era... Eu lembro da tua tranquilidade me falando, mas é agora, Camila. Uhum. Você nunca teve, mas agora tá tendo. apareceu. É a primeira vez. Uhum. Aí cheguei em casa ainda muito brava com você, e com o diagnóstico. Assim, brava não, inconformada. Inconformada. Isso. E daí, querido, aquele diazepam que eu nunca tinha tomado na vida, aí o Foi Paulo maravilhoso. Aí eu gritei, amor, o Paulo já na... Aí, porque assim, eu já cheguei meio tarde lá, não sei que horas que era, mas ainda demorou até eu ser atendida. Você me deu muita atenção, então o nosso atendimento demorou um tanto. pouco. Até eu fazer eletro, tudo isso que eu tô te contando. Aham. Já tava na hora de dormir quando eu cheguei em casa, sei lá, eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Eu lembro que era dia de semana. Aham. E daí eu falei, amor, ele que eu falei, me ajuda aqui, que tá me dando um negócio bom, mas aí era outra. Já tinha baixado aquela Aquela euforia, pedra sumiu. Aham. Aquela coisa que eu tava ofegante, achando que era Covid, Isso. sumiu. Aham. O braço voltou normal. E eu nunca dormi tão bem na minha vida, doutor, com Sim. aquele diazepanzinho. Primeira vez que a gente toma é maravilhoso. Foi maravilhoso. Não. Ah. Aí no dia seguinte, óbvio, porque eu sou muito curiosa, muito Você estudiosa, foi procurar. eu fui pesquisar. Perfeito. Que era o que eu podia fazer. Sim. Só no dia seguinte que eu dei razão pra você, tá? Aham. Mas você foi entender um pouco Mas mais. daí eu fui. Aí eu li tudo que você pode imaginar de artigos, de tudo. E pensei, Tem razão. ele tem... Mas eu tive que fazer o meu estudo para acreditar Sim, com que você certeza. tinha razão. E daí, resumindo, foi isso. Uhum. Você me deu muita atenção, bate com tudo isso que você falou no início, você vê que você não lembra de mim, lembra agora vagamente aí, que já deve ter aparecido cada figura no UPA, Sim. achando também que estava infartando, e na verdade era... Se for, assim, emendando no teu assunto, Camila, a maioria das vezes, né, se não for no 80%, 70% das vezes que o paciente chega pensando que está infartando, na maioria das vezes ele não está infartando, graças a Deus, né? É uma crise. E a gente está muito apto a isso, né? Todos os dias a gente vê isso, né? Mas, na verdade, isso é muito bom o paciente ir à UPA, né? A gente fala, tem que ir ao médico. Por quê? Porque, olha, se você não tivesse ido ao médico, provavelmente naquele momento, eu juro pra você que era uma questão de vida ou morte pra mim. Eu tinha a impressão que eu ia morrer. Juro. Sim, existem estudos, na verdade, Camila, que comprovam que o próprio cérebro faz você acreditar que você está morrendo justamente para você procurar um médico. Que foi o que eu fiz. Isso. Por quê? Eu segurei a onda o dia inteiro, como eu te disse, que começou às 5h30 da manhã. Você vê que eu trabalhei o dia inteiro, segurei a onda, mas no final da noite eu falei, sim, não dá, não tá normal. Esses sintomas que você teve, a gente chama de sintomas noradrenérgicos ou adrenérgicos, né? Então a gente tem o sistema simpático e o parasimpático. O sistema simpático e parasimpático são dois sistemas diferentes que agem de forma diferente no nosso corpo para determinadas funções. O meu é simpático. Isso. Porque eu sou simpática. Não? O que aconteceu contigo foi o sistema simpático, né? Eu sabia! Isso, então. O sistema simpático, ele tá encarregado de provocar na gente o aumento da contração dos batimentos cardíacos.
Então ele acelera o nosso metabolismo, ele aumenta o fluxo de sangue, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta as contrações musculares, né? E isso, né, já entrando já nesse assunto, na verdade, um mecanismo de adaptação que o nosso corpo inventou desde a época das cavernas, digamos assim, né? Vamos supor, ansiedade não é uma doença. Né? Não é? Não é uma doença. Então, a ansiedade é um mecanismo adaptativo do corpo frente a um perigo, a um risco, né? E o que é a ansiedade? É um mecanismo cerebral de sobrevivência. Isso. Aí, o que acontece? Quando a gente estava lá na época das cavernas e tudo, existia o quê? Muito perigo de morte, né? Então, saía da caverna, tinha ali um leão, tinha um tigre, tinha um mamute. Então, o nosso sistema adaptou-se a esse ambiente e fez nós ficarmos em alerta. Sempre em alerta. Né, para que a gente não morresse. Então, quando você está com o sistema simpático ativado, você fica mais alerta, você fica em situação de alerta. Então, a gente chama disso de vigília, né? O estado de vigília fica atuado. E aí você vai escutar melhor, você vai enxergar melhor, você vai... o coração vai bater com mais rapidez e você vai ter mais força muscular, então você vai correr mais rápido, você vai ter uma ação muito mais rápida. Só que isso era na época das cavernas. Tá, né? Mas eu não estava naquele dia em nenhum momento de perigo. Aí é que entra o transtorno de ansiedade. Né? Tá. Então, a ansiedade em si não é uma doença. Porém, o transtorno de ansiedade generalizado é classificado como uma doença. E o transtorno de ansiedade generalizado é, na verdade, uma falha desse mecanismo. Esse mecanismo foi feito para nós não morrermos, né? Foi uma adaptação que o cérebro fez para a gente se livrar do perigo. Só que, atualmente, a gente não corre mais perigo. Não tem onça na rua, não existe mamute. Porém, esse sistema ele é muito sensível, ele é muito fácil de ser estimulado, né? E hoje, o transtorno de ansiedade, na verdade, é o excesso de estímulo do sistema nervoso simpático. Então, a gente tem uma descarga anormal de adrenalina. Essa descarga anormal de adrenalina vai aumentar o nosso batimento cardíaco. Daí que a gente eu lembro que eu tinha taquicardia. Taquicárdico, vai aumentar a nossa frequência respiratória, a gente vai ficar ofegante, né? Foi tudo ativo. Isso, o fluxo sanguíneo vai sair das mãos e dos pés e vai para o nosso coração, para o nosso cérebro. É por isso que a gente começa a suar frio, as mãos ficam frias, ficam pegajosas, nossas pernas ficam amortecidas. É uma sensação terrível. É uma sensação péssima, né? Só que é uma falha na interpretação do ambiente onde você está. Né? Vamos supor. Hoje a gente já sabe que a ansiedade ela também tem várias causas, né? A gente tem a causa genética, obviamente, né? Tem causas ambientais, mas estudos recentes dizem que se você tiver num estado de estresse crônico, né? Aquele estresse que todos os dias você está um pouco tá trabalhando demais, pega trânsito, você enfrenta filas, e você tem 3 serviços, você tem que responder e-mail, você tem que responder celular. Então, assim, a vida moderna, ela facilita a nossa ansiedade ficar exacerbada, né? E aí, se você tem um gatilhozinho genético, com essa exposição ao ambiente estressogênico, você vai desenvolver o transtorno de ansiedade. Né? Então, a gente tem que separar o que é ansiedade, que é uma adaptação do nosso corpo, e algumas vezes ela é benéfica, né? Então, vamos supor, hoje eu tinha que vir ao podcast. Então, eu fiquei um pouco ansioso, mas isso não é uma doença. Entendi, né? Era aquela ansiedade boa. Isso, que eu vou precisar de me preparar, eu tenho que ler alguns conteúdos, eu tenho que estar apto, e aí o meu pensamento fica, o meu raciocínio fica mais rápido, certo. Eu tenho mais uma melhora na minha cognição, né? Então eu consigo me preparar melhor. Essa que você está falando de hoje te deixou mais alerta. Isso, tá aqui, né? Preparado. Ok, e a outra? Agora, imagina se eu ficasse assim todos os dias. Não, ninguém merece. Entende? Esse sistema, a longo prazo, ele vai debilitando o cérebro. Porque não tem como você produzir adrenalina todo dia, e isso não te queimar a sua energia, gastar a sua energia, né? Então, o estresse crônico, que é aquele estresse cumulativo,
Era o que eu tava na época. Isso, meses de trabalho exaustivo, meses de problemas financeiros, meses de trânsito, correria, sabe? Informação de todos os lados. Isso causa, a longo prazo, o transtorno de ansiedade generalizado, também a depressão. A gente ainda vai falar sobre ela, né? Então, o que acontece? O transtorno de ansiedade é uma doença, é classificada, né, pelo DSM-5, que é uma classificação de psiquiatras, né, e clínicos, que classifica isso como uma doença. Porém, para a gente dizer que você tem um transtorno de ansiedade generalizado, você tem que preencher alguns critérios, né? Basicamente, você vai estar um pouco mais ofegante, você vai estar um pouco mais preocupada, você vai estar um pouco mais em alerta. Então, pensamentos que você não consegue controlar. Então, vamos supor, uma preocupação exagerada. Você não consegue desligar essa preocupação, né? Eu marquei todos aí. Isso, não vai conseguir dormir direito. Então, geralmente, o paciente ansioso tem dificuldade para iniciar o sono, né? Diferente do depressivo, que ele tem um problema já na manutenção do sono. Ele acorda várias vezes na noite. Ou ele acorda de madrugada e não dorme mais. Esse é o depressivo. O ansioso, ele tem dificuldade para iniciar o sono. Então, você deita na cama e não consegue dormir. Por quê? Porque seu pensamento está a milhão. Minha cabeça vai longe. Né? Você está pensando demais, você está preocupado demais, já está antecipando o que vai acontecer. Né? Então, a gente diz que o paciente que tem ansiedade, ele é um paciente que vive no futuro. Ele não vive no presente. Né? Então, eu tenho que pagar, eu tenho que viajar, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que. Né? E é tanto que uma das formas de você melhorar uma crise de ansiedade, isso é uma dica. Me conta. Né? Existe o Mindful, né? Que é uma forma de terapia, né? Que basicamente você vai ativar o parasimpático. Um é contra o outro. Certo. Né? Então, o simpático produz adrenalina, catecolamina, noradrenalina. Né? E o parasimpático, ele ativa o sistema nervoso vagal, né? Então ele causa relaxamento muscular. Como é que você ativa o parasimpático? Então, primeiro, tentando controlar a tua respiração, porque se você está hiperventilando, você não vai conseguir relaxar, né? Segundo, tranquilizando os seus pensamentos. Então, quando a gente entra para nós ativar o parasimpático, basicamente a gente tem que focar no agora. Quase uma meditação? Isso, é quase uma meditação, né? E o que a gente faz, então, para focar no agora? A gente pode tanto pensar e tentar perceber o nosso corpo, então a gente pode controlar a nossa respiração, puxando o ar, sentindo o ar entrar por dentro dos nossos brônquios, nossos alvéolos, expirar o ar, sentindo ele passar pelas nossas faringe, né? Pelas vias aéreas, né? A gente pode tentar sentir de alguma forma como que está a temperatura do ambiente, como que eu estou percebendo essa temperatura, se ela está agradável, se ela não está, como que é o toque da calça na minha perna, na minha pele, sabe? Como que é estar vestindo um sapato, tirar o sapato, colocar os pés no chão, como é a sensação de pôr os pés no chão, sabe? Isso vai fazer com que você desligue o teu cérebro. Dentro, né? Isso, viver o agora, o momento. Você vai desligar, então, o teu cérebro do futuro, que é o pensamento, ruminação e coisa. Certo. E você vai focar no que está acontecendo realmente agora, nesse momento. Ok. Então, nesse momento, eu estou sentado numa cadeira, confortável, as minhas costas está perfeitamente anatomicamente confortável, né? Eu estou num ambiente agradável, a temperatura está boa. Então, assim, isso vai fazer eu desligar um pensamento do futuro. Né? E aí a meditação é uma forma da gente controlar a ansiedade. Tá, né? mas isso aí, esse exercício, vamos chamar assim, a pessoa não pode fazer isso o dia todo. Porque ela tem que produzir. Não tem como fazer isso, mas ela pode fazer. Mas nesses momentos que ela consegue, isso ajuda? Ajuda bastante, claro que é prática. Claro. Né? A gente vai ter que fazer uma prática contínua disso para que ela possa ser funcional. Certo. Né? Até porque no momento que você está ansioso, você não consegue controlar muito bem a sua respiração. Tá ofegante, tá taquicárdico, taquipneico, você não consegue segurar a respiração. Mas o que você pode fazer? Eu dou sempre uma dica para os meus pacientes. Bom, a ansiedade está dizendo para você que você está correndo perigo, não é? Sim. Lembra que a ansiedade é um mecanismo de adaptação do nosso corpo para fugir ou lutar. Certo. Né? Então você está com risco, está morrendo, está correndo risco de morte. Primeira coisa, você pode se questionar, fazer uma pergunta para o seu cérebro: eu estou correndo risco de morte? Eu já faço isso. Né?
Eu já consegui entender meu corpo e arrumar a respiração e eu fico, Camila, respira direito, tá tudo bem. Isso. Quando eu sinto que vai, eu nunca mais tive igual aquela. Nunca mais. Aquela foi, não vou dizer a única, mas daquela forma que você que você me atendeu no UPA, foi aquela lá em janeiro de 2021, foi a única, daquela forma. Depois disso, dá para dizer, 22, 23, passou 4 anos já isso. Dá para dizer que eu tive 2 que eu me lembro, que começaram daquele jeito, só que daí, diferente da primeira vez, eu reconheci os sintomas. Sim. E daí, depois de tudo aqueles artigos que eu li para ver se você estava certo. Sim, claro, aí, e é super correto isso. Quando eu percebi essas 2 vezes, mas foram longas, essas últimas 2 vezes foram longas, uma foi espaçada. Aí eu, em qualquer momento, É só uma crise de ansiedade. Mas daí não me assustou, porque eu já conheço. Já sabia que não estava morrendo. Exatamente, não corri num médico porque eu achei que estava infartando. E daí eu corrigi e eu mesma me acalmei. E eu consegui. Então a primeira. E é raríssimo ter novamente, assim, claro, daquele jeito, é raríssimo acontecer. A dica ouro que eu dou, né? Questione o teu cérebro. Porque o nosso cérebro, ele engana o nosso corpo, né? Então ele vai dar muitas então a gente tem que enganar ele, emoções, né? E a gente começa a questionar o cérebro. Será que realmente eu estou tendo um infarto? Eu tenho fator de risco para infarto, né? Eu passei por consultas recentemente, fiz exames de rotina, tive algum diagnóstico que me levou a pensar que eu estou correndo risco de ter um infarto. Certo. Né? Então, questionar. Eu estou morrendo? Tem alguma coisa acontecendo de errado comigo? Eu estou num lugar onde eu posso ser baleado, onde eu posso ser assaltado? Eu estou num ambiente onde oferece risco para a minha saúde? Né? Coisa assim, né? Então, isso vai fazer o teu cérebro começar a eliminar fatores que são estressantes e que pode realmente desencadear uma crise de ansiedade. Então, se você está em casa assistindo televisão e te dá uma crise de ansiedade, é muito mais fácil você reverter do que você estar no meio de um tiroteio. Então, a gente entende que dentro de um assalto você vai estar realmente muito ansioso. E a adrenalina vai estar lá em cima. Vai estar lá em cima, motivos óbvios. Por motivos óbvios, né? Mas, como você fez e que realmente a maioria das pessoas fazem, não está errado também, Camila. Principalmente se o paciente tem dúvida. Vamos supor, eu nunca fui ao médico, não sei que eu tenho ansiedade, não conheço nada sobre isso. Vou ficar em casa? Não tem por que você ficar em casa. Pode, ao teu pronto atendimento, conversar com o teu médico, fazer teu eletro, por via das dúvidas, vai que você está infartando mesmo, né? Sim. Até nós médicos, a primeira coisa que a gente faz é descartar o infarto. Entendi. Né? Se não está infartando, pronto, menos mal. Aí pode ser qualquer outra coisa. Mas, doutor, você lembra de outra paciente que você teve que convencer? Olha, isso eu faço todo dia. Então achei que eu era especial por conta disso, não? Então não sou doida, não sou a única doida aqui. Não, você não está entendendo o que eu estou te falando. Eu estou infartando, chega outras pessoas lá, então, rebatendo o teu diagnóstico, como eu fiz. Isso é muito comum. Então não sou isso só é muito eu. Comum. Porque, na verdade, a gente tem negação, né? Isso psicologicamente falando. Quando a gente confronta com uma realidade que é fora daquilo que a gente estava esperando, primeira coisa que o cérebro vai fazer, negar a existência daquilo. Né? E a negação é uma proteção que você desenvolve para você não sentir muita dor, não sentir muita tristeza. Né? Porque provavelmente você não estava preparada para ter esse diagnóstico de ansiedade. Não. Você saiu de casa preparada para sentir, para passar era por um COVID, infarto. E aí, quando eu dei esse diagnóstico para você, você teve que desconstruir toda a sua... Eu fiquei frustrada. Toda a sua armadura. Tudo que eu tinha pensado o dia inteiro, que era uma coisa ou outra, você disse que não era. E não era mesmo, tá? Então, assim, essa negação é muito comum no começo. Né? Muito comum. Não, mas no dia seguinte eu já estava um pouco mais entendendo. Não, né? eu já tinha... no dia seguinte eu já pesquisei tudo e já estava... Esqueci a palavra. Já estava, não é conformada, ciente de que era aquilo. Que era aquilo, eu estava ciente já. E fui procurar ajuda. Ótimo, perfeito. Claro, isso não acontece com todo mundo, infelizmente, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, você tem uma arma muito poderosa na mão. Você pode usar ela para o bem ou para o mal. Né? Aqui tem tudo. Aqui tem crise de ansiedade, aqui tem pânico, tem depressão, tem aula, tem mestre, tem doutorado, tem tudo. Você pode acessar. A um clique do seu celular. Antigamente, como que a gente ia falar com o professor da USP? Não existia essa possibilidade. Sim. Como é que você teria acesso a um psiquiatra formado em, sei lá, né, em Harvard? Nunca você teria esse acesso. Hoje, graças à tecnologia, você tem esse acesso. Sim. Mas vai da pessoa ter interesse. Claro. Né? Então, eu falo para meus pacientes,
procure, pesquise, não fique só nessa conversa comigo. Né? Se você tem dúvida, é óbvio, essa dúvida é construtiva, ela vai fazer você questionar. Para mim foi muito bom o dia seguinte, todos esses artigos, e também vi vídeos no YouTube de médicos falando sobre isso. E foi muito bom para mim, tipo, eu tive uma aula que complementou, né, tudo aquilo que você tinha falado na noite anterior para mim. E o conhecimento, Camila, ele é muito bom. Porque... para mim esse autoconhecimento, eu preciso do autoconhecimento, eu preciso. E aquele dia por isso que me assustou, porque eu senti coisas... que você não estava preparada. Talvez, que em 37 anos, vamos combinar que eu não era uma criança, que em 37 anos, por isso que aquele dia me assustou muito. Sim, sim. E a negação é principalmente E não era só a negação, eu tinha a afirmação de 2 diagnósticos. Isso, na minha cabeça. Preparada para aquilo, né? Exatamente. Você estava ciente que era aquilo. Era uma né? coisa. Então, eu tive que desconstruir todo o seu diagnóstico já pronto para que você pudesse sair. Você acabou comigo aqui. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Sim. Foi muito boa aquela nossa conversa. E eu, depois daquilo, dias depois, fui comentando com as pessoas, à minha volta, família, amigos, e disse, gente, doutor Moisés. Aí todo mundo ria, porque eu dizia que ele teve que. Gente, só você, Camila, que o médico tem que ficar. Mas então eu vi que eu não sou única. O pessoal, minhas amigas, falavam assim. Como assim o médico teve que ficar te convencendo? Ele é médico, ele sabe o que ele tá falando. Falei, não, mas ele teve que ele ficou horas lá falando comigo e tal. Mas então eu vi que eu não sou a única. Não é a única. E a gente, como médico, tem que estar apto para isso, né? Mas não é todo médico, não. A gente tem ferramentas para lidar com pessoas de várias personalidades, né? E claro, não é todos os dias que a gente tem esse tempo. Porque vamos supor, numa emergência, se chegar a emergência... naquele dia talvez eu tive sorte, porque você estava de boa lá. Mais tranquilo. Porque eu lembro que você me deu muita atenção. Isso. E geralmente é um paciente que eu gosto, vou dizer a verdade para você. É um paciente que eu gosto de atender. Que chega lá doido? Eu gosto. Parece que é uma coisa realmente que... eu não sei porquê, mas eu amo conversar com o paciente, eu amo entender o problema que ele tem, amo escutar ele, né? Que maneiro isso, então, assim, para mim, é um prazer que o paciente fale para mim o que ele está sentindo, sabe? É um prazer, né? Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, eu ia perguntar aqui qual era o conceito da ansiedade, mas acho que você já explicou, ficou bem claro, né, para o pessoal. Agora, doutor, qual é o impacto que essas doenças causam na vida das pessoas? Bom, esse é um tema extremamente necessário, Camila, extremamente necessário. A gente sabe hoje, né, por meio de pesquisas, por meio de estudos, que o país e o mundo estão ansiosos, né? Cerca de 20% da população mundial tem ansiedade ou depressão. É muita coisa, né? Para 7 bilhões. Né? E é a doença do século, né? A gente fala que é o mal do século, né? Muito por conta do avanço da tecnologia também. Né? Também não podemos colocar toda a culpa nisso, mas uma grande parte, o acesso à tecnologia aumentou muito as informações que a gente recebe. Toda hora, é muita informação. Muita informação, né? E aí o nosso cérebro não sabe o que fazer com tudo isso. Né? A luz, né? O barulho, o ruído. Tudo isso piorou a nossa vida, né? Tudo isso piorou. Porque o que acontece? O sistema existe outro sistema muito importante no cérebro também, que se chama ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano, que é o ciclo dia e noite, é um ciclo que funciona basicamente através de alguns hormônios e neurotransmissores que vai ativar algumas funções no teu corpo durante o dia e durante a noite. Aí a gente chama de ciclo circadiano, forma 24 horas. Porém, esse ciclo circadiano da noite, ele produz melatonina, que é o hormônio do sono. Né? Não só isso, ele tem várias outras funções, mas vamos simplificar aqui. Então, o hormônio para a gente dormir se chama melatonina. Só que a melatonina ela é produzida basicamente no escuro. Tem um monte de gente por aí tomando melatonina, inclusive, porque não consegue dormir. Que não consegue dormir. Agora, nessa sociedade que a gente vive, cadê o escuro? Onde que está o escuro? Né? A luz no poste, a luz na televisão, a luz no celular, né? a luz... Em geral. Existe muito estímulo. Né? Entendi. E o que acontece no nosso cérebro? Esse estímulo luminoso chega pela íris, chega pela retina, vai no nosso cérebro e diz para o cérebro, é dia. Fica ligado. É dia. Não relaxa. Basicamente, o cérebro entende que você tá durante o dia, não está de noite. E o que o cérebro faz? Ele vai produzir adrenalina e cortisol para você ficar acordado.
Porque se é dia, por que você vai dormir se está de dia? Uhum. Entende? Então, nós inibimos o nosso ciclo da noite, do sono, basicamente com tudo que a gente tem hoje, né? Então, como médico, a gente manda o paciente, primeiro, faz uma higiene do sono. Isso também tem artigos bem aprofundados sobre isso. Depois o paciente pode entrar na internet, pesquisar o que é higiene do sono. Tá, mas explica pra gente rapidamente o que é. É um tema muito profundo, mas... Não, mas tudo bem, é muito profundo, mas explica ali, né? Por cima pra mim, o que é higiene do sono. O que é higiene do sono? É você fazer alguns rituais que vai estimular o teu cérebro a dormir. Alguma coisa que eu já devo ter lido a respeito. Uma hora antes... Não mexe mais no celular. Perfeito. Eu já li algumas coisas. Eu sou muito metida, eu leio muito. Ótimo, perfeito. É um bom caminho. Então, assim, você vai sinalizar o seu cérebro que você quer dormir. E começa a dar aquela... Um down ali. Você vai rebaixando ali. Então, assim, primeiro, café. Bebidas estimulantes. Né? O café, a cafeína, os energéticos em geral. Coca-Cola. Essas... elas não podem ser tomadas 6 horas antes, até 8 horas antes de você dormir. 6? 6 a 8 horas. Então me ferrei. Não, um chocolatinho já ali, começa, 1 hora antes de dormir. Já começa daí. Nossa. É muito comum pessoas que tomam café depois da janta. Eu tomo, adoro um café. É muito comum pessoas que tomam café 5 horas, 6 horas da tarde. Ah, querida, não vou nem te contar a hora que eu tomo café. Né? Tem vezes que eu tomo 10h30 da noite. Então. Num dia de semana que eu tenho que produzir, no dia seguinte eu tenho que dormir. Então, assim, o excesso de café, a cafeína vai sinalizar para o teu cérebro que você precisa estar desperto. E como que você vai dormir se o seu cérebro está recebendo uma mensagem que você tem que estar acordado? O café tem esse poder mesmo, Moisés? Tem. A cafeína é estimulante do sistema nervoso central. Dentro das drogas, porque o café também é uma droga, né? A gente tem drogas depressoras do sistema nervoso central, tem drogas estimulantes do sistema nervoso central e tem drogas psicodélicas. Né? As drogas estimulantes, elas... O café tá nessa. O café, a cafeína, a cocaína, né? Tem várias outras drogas que podem causar estimulação. O que elas causam no nosso cérebro? Uma excitação, uma sensação de euforia, né? Estímulo do simpático. Lembra? Voltamos de novo. Simpático para simpático. Né? Então, estimula o simpático, produz muita catecolamina, muita adrenalina, noradrenalina, cortisol, são hormônios estressogênicos e que vai causando deterioro cognitivo. Tá, então vamos lá. A higiene do sono. Tirar esses alimentos... estimulantes. Esses estimulantes aí, com café, blá, 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 6 horas antes. No mínimo, 6 horas antes de dormir. Nossa. No mínimo. O ideal seria 8 horas. O celular, quanto tempo antes? Então, assim, ó... Telas em geral. Pode ser computador, televisão, celular. Tá. O ideal seria 2 a 3 horas. Esse seria o ideal. Tá. O ideal seria 2 a 3 horas antes de dormir. Duvido o pessoal fazer Ninguém faz isso. Mas no mínimo, 1 hora antes de deitar. Isso é o mínimo. 1 hora é fácil, né, gente? 1 hora é fácil. 1 hora é fácil. Você pega o seu livro, vai ler. Você pega a sua Bíblia, vai ler. Vai fazer uma meditação, uma oração. Qualquer coisa. Né? Um escaldapé. Dá para fazer. Né? Dá para fazer. Segundo, estímulos auditivos, sonoros, música. Tirar. Isso aí tirar. Mas então, como eu disse para você, o cérebro ele precisa de se preparar para dormir. Ele tem que entender que ele vai dormir. E quando você vai dormir, tudo tem que ficar mais baixo, tem que ficar mais calmo, tem que ficar mais devagar, lento. Se você coloca uma música de funk... Você tá entendendo? Então a música não é proibida, contanto que seja uma música... Uma música calma, uma música clássica, mais baixa. Um volume calmo. Eu já faço isso, a minha luz do quarto, do quarto mesmo, já é um abajur com uma luz amarela bem fraquinha. Isso. Ao invés daquela de cima, não ligo à noite. Perfeito. Eu não tenho televisão no quarto. Perfeito. Sabe uma curiosidade, Camila? E eu preciso dormir no breu total. Isso é ótimo também. A luzinha do ar-condicionado já me incomoda. Eu preciso do breu total. Somos dois, então. Eu também não gosto de luz de forma alguma. Mas sabe qual que é a peculiaridade da luz amarela? Por que o nosso cérebro gosta de luz amarela? Eu não suporto a fria. É horrível, né? Eu não a gosto. Luz branca é péssima, né? E sabe aonde que está a origem da luz quente para o nosso cérebro? Confortável? Ser mais confortável. Sabe por que o nosso cérebro se sente confortável? Porque ele lembra da luz do fogo, da fogueira. Porque volta lá nas cavernas de novo. Volta nas cavernas, não existia luz. O que eles faziam? Eles faziam umas rodas ali,
E aquele fogo servia, era confortável, não só para assar uma carne, como também para esquentar as pessoas. Esquentar as pessoas. Então é uma memória afetiva do cérebro. E aí era um momento deles conversar, deles contar histórias, passar de uma história de geração para geração, criar afeto, criar um senso de comunidade. Eu não suporto a luz fria. Então a gente... A luz branca. A branca, né? Então nós, como médicos, já orientamos o paciente não colocar luz branca no quarto, pelo amor de Deus. Na minha sala também é abajur com luz amarela, assim, não assim forte. Uma luz baixa, pouca luz, pouco barulho, pouco estímulo, nada de bebidas alcoólicas, não pode bebida alcoólica, né? Porque ela é depressora do sistema nervoso central. Porém, ela causa picos de euforia. Mas por que eu bebo? Eu, falando agora por mim, mas eu conheço outras pessoas igual a mim. Eu bebo muito pouco bebida alcoólica, é muito raro mesmo. Mas quando eu bebo, me dá sono. Isso. Não me dá euforia. Eu tomo, sei lá, 2 latinhas de cerveja, já me deu soninho, eu vou pra cama. Isso. O sono, você vai sentir, porque ele é uma droga depressora, né? Não, eu sei, Assim como a maconha, né? E várias outras drogas são depressoras do sistema nervoso central. A cerveja, a bebida alcoólica também é. Isso. O único problema, Camila, é que o álcool, ele não ajuda você a fazer as fases do sono, porque a gente tem fases do sono. Sim, eu sei. A gente tem a fase REM. Sim. Que é o sono mais profundo, o sono mais leve, o sono mais profundo, o sono mais leve. A gente, em geral, tem que fazer 5 fases, certo. 5 ciclos durante a noite para a gente ter uma noite de sono bem dormida. Aham. Só que com o benzodiazepínico e o álcool, a gente não consegue fazer o sono profundo. A gente fica num sono mais raso, num sono mais superficial. Entendi. E aí a gente não consegue descansar e não tem um sono de qualidade. Por mais que você durma, no outro dia você acorda ressaqueado. Tá, mas eu fazer isso uma vez ou outra não tem problema. Não, tudo bem. Porque eu bebo muito pouco mesmo, perfeito. Juro pra você. Claro, aí a gente não pode... E quando bebo, eu não bebo muito, a ponto de ficar bêbada. Sim. Porque eu sou fraca. Então eu bebo um pouquinho, já fico altinha, e me dá sono e eu capoto. Perfeito. Contanto que você não tenha nenhum problema psiquiátrico. Ah, não, eu tenho vários. Desculpa a piada, mas eu não resisto. Imagina, sim. Eu não resisto. Mas assim... É que eu não tô encontrando ninguém normal hoje em dia. Todo mundo que eu conheço por aí, doutor, ninguém tá 100% normal. Ou é só uma impressão minha? Não, isso é realidade mesmo, né? A gente sabe que hoje em dia existe muitos transtornos psiquiátricos, né? Claro que nem tudo é transtorno psiquiátrico, né? A gente às vezes só tá meio cansado, exausto. Sim. A gente só tá mais corrido, a vida tá um pouco mais cansativa, né? Mas dentro desse cansaço e dessa exaustão existe muita depressão disfarçada, existe muito distimia, que é uma forma de depressão leve, que quase ninguém diagnostica, né? Inclusive muitos médicos não diagnosticam distimia, né? Então, assim, existem muitos transtornos psiquiátricos leves, que passam desapercebido, passam como mau humor, passam como um dia de trabalho ruim, cansado, e aí vai, né? Mas dentro da bebida alcoólica, um dos pacientes que eu não recomendo tomar bebida alcoólica seria o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, porque aí o transtorno bipolar ele é muito sensível ao sono e muito sensível a substâncias psicogênicas, então álcool, drogas, né, cigarro, maconha, enfim, de uma certa forma eles são muito sensíveis, né? Então eles podem abrir um quadro psicótico, né, pode abrir um quadro de delírio e sair pra rua, sabe? Não, essa parte eu acho que eu tô longe disso aí. Tô bem longe disso aí, eu acho. Isso é um pouco mais complexo. É mais complexo. Um assunto mais delicado. E já adianto que você tem que voltar aqui na próxima temporada, porque o nosso tempo é curto e eu preciso falar de mais coisas. Vamos falar de mais coisas. Deixa eu ver, porque a gente já falou muita coisa que está dentro aqui do meu negócio. Ansiedade. Está rolando novas pesquisas ou tratamentos experimentais aí em andamento para essa questão? Sim. Bom, falando um pouquinho de ansiedade, a gente já falou bastante coisa da ansiedade, vamos para o tratamento, então, da ansiedade. Né? Eu dei um pouco de spoiler, ele falando sobre mindset, sobre mindfulness, sobre meditação guiada, meditação, né? Mas assim, esses são tratamentos alternativos, né? A gente tem o tratamento medicamentoso e o psicoterápico. Psicoterapêutico, né? Basicamente, o tratamento medicamentoso vai ser para aqueles pacientes que têm danos
ou alterações na qualidade de vida do paciente. Então, vamos supor, o paciente que chega no meu consultório em sofrimento franco, doutor, eu não consigo mais dormir, isso está me atrapalhando no meu trabalho no outro dia, não consigo me concentrar, eu posso sofrer um acidente no trabalho, ou está atrapalhando o meu relacionamento, eu estou tendo dificuldade para lidar com problemas, sabe? Ele está em franco sofrimento. Não, a vida dele tá uma merda. Tá, né? E aí, esse paciente talvez seria interessante a gente mudar a química cerebral dele. Porque o que é o tratamento medicamentoso? Nada mais, nada menos que uma alteração química induzida por remédio para dar um reset no cérebro e produzir novamente os hormônios que a gente... Remédios alopáticos. Isso. Que a gente gostaria que estivesse regulados no nosso cérebro. Só que esse tratamento não é suficiente se o paciente não tiver mudanças de hábitos de vida. Por quê? Aí entra a terapia? Isso, porque nada acontece do nada. O paciente não fica deprimido ou ansioso, simplesmente ele acordou num dia e está deprimido. Não. Ele vem há anos negligenciando sentimentos, ele vem há anos negligenciando emoções, ele vem há anos deixando de falar o que ele gostaria de falar, aceitando submissões, e sabe? Certo. É uma negligência de si mesmo. Certo. Né? Mas às vezes inconsciente, a pessoa às vezes pode não perceber. Ele nem percebe, às vezes tá num serviço que ele não gosta, mas porque ele precisa do serviço por causa do dinheiro, ele vai empurrando. Tá num relacionamento que já não tá muito legal, mas eles não conversam, e não terminam, não entram numa solução, sabe? Vai arrastando aquilo. Só que o que acontece? Ele ficou doente por causa daquilo. Aí você dá o remédio, ele melhora, mas ele vai continuar no relacionamento. Ou naquele trabalho. Ou no trabalho. Ou seja... Uma coisa meio que luta com a outra, né? E aí você vai dar para ele uma solução que vai mascarar o real problema que ele tem. Entendi. Entende? Então eu sempre falo para meus pacientes, se todos pudessem fazer terapia, eu recomendaria para todos, todos, não existe exceção. Não, eu também recomendo para todo mundo. Porém, o grande problema, o grande desafio que eu encontro, Camila, é o sistema público de saúde. Né? Infelizmente. E o dinheiro? O dinheiro. Porque é caro. É caro, o acesso ao psicoterapeuta é caro. É caro, vamos falar a verdade. E é um tratamento contínuo, não dá para você parar do nada e depois voltar do nada. É de médio a longo prazo. Isso, então assim, mas basicamente a medicação que vai mexer ali na química do cérebro, e a mudança comportamental, né? Sim. Então, melhorar o sono, atividade física, né? Meditação, alimentação regulada, balanceada, excesso de celular, excesso de tela, aquilo que a gente falou para você, e, obviamente, entender os gatilhos emocionais que a pessoa tem, né? Uma dúvida que eu sempre tive, eu acho que eu nem pesquisei sobre isso, mas você pode me tirar essa dúvida agora. Por exemplo, eu tive aquele caso de ansiedade, depois tive alguns. A pessoa que tem ansiedade, às vezes tem ansiedade, ela não necessariamente vai ter depressão. Não necessariamente. Porque de tudo que eu já li e já vi pessoas próximas a mim, eu vou falar de um jeito muito leigo, porque eu sou leiga. Parece que eu não tenho o perfil de uma pessoa que vai ficar depressiva algum dia na vida. Ótimo, perfeito. Eu posso ficar nervosa, ansiosa, achar que eu tô morrendo. Mas você nunca vai desistir da vida. Eu não consigo me ver, assim, diferente é claro que eu já tive momentos de tristeza. Perfeito. Minha cachorra morreu, não trabalhei aquele dia, chorei o dia todo. Ficou enlutada. Óbvio. Né? No dia seguinte... Tá pronta. Voltou à vida. Fico triste, discuti com o marido, fiquei triste, chorei por alguma coisa. Não importa, é claro que eu tenho momentos tristes, mas sempre por algum motivo. Mas eu não consigo, por isso que eu digo, eu acho, por isso que eu posso falar uma bobagem, mas a frase que eu tenho é essa. Parece que eu não tenho esse perfil. Perfeito. Eu tenho a impressão que eu nunca vou ficar deprimida. Eu posso ter crise de pânico, ansiedade, pra sempre, mas... deprimida, isso pode acontecer então? Olha, a palavra nunca talvez não seria... nunca diga nunca, claro. Mas o que você falou tem sentido, não é sinônimo ansiedade de depressão, não é. Não é. Na prática, a gente vê muito que a pessoa, às vezes, tem as duas coisas. Ela pode chegar no consultório depressiva e ansiosa. Aí é um transtorno misto, né? Certo. Porém, o perfil do paciente depressivo, se você quiser até a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso, senão a gente deixa para um outro... Nossa, tem muita coisa que tem que ficar para falar com você. Mas o perfil do paciente depressivo é um perfil mais melancólico. Né? É uma pessoa eu sou proativa, eu sou essa que estou pensando naquele futuro que você falou, que faz mal, fica só no futuro. E realmente o depressivo ele é um paciente que remoe muito o passado, guarda mágoas, sentimentos de impotência, de insuficiência. Né? É aquele paciente que acha que ele não faz bem pro mundo,
para ele mesmo. Tem uma autoestima muito baixa. Uma autoestima baixa. Não é meu caso mesmo. Então, é um pouco mais difícil, inclusive, de tratar. A depressão não é tão fácil, né? A gente tem que ter muita empatia com o paciente deprimido, porque ele é um paciente mais fragilizado, né? Mas, realmente, a depressão e a ansiedade são diferentes. Elas têm alguns sintomas. E uma pessoa pode ter uma coisa e não ter outra. Isso, tranquilamente. Você pode ser só depressivo e não ter ansiedade, mas você pode ter ansiedade e depressão, ou só ansiedade, né? Existe sim. E nenhum dos dois, o que é o mundo ideal, né? Isso, que é o mundo ideal. Mas né? O que seria mais ideal seria a gente não ter nenhuma das duas coisas, mas atualmente está cada vez mais difícil. Eu acredito que a gente está encaminhando para um futuro muito mais sombrio na parte psicológica falando do que, sabe? Claro, isso é um tema bem polêmico, a gente também pode falar sobre isso em um outro podcast, mas as inseguranças, tanto econômica, né, política, né? Deixa eu te interromper, porque eu até anotei aqui que eu li em algum lugar que o Brasil é o país com o maior número de pessoas com ansiedade. Isso procede? Procede. E eu ia perguntar, por que você acha que estamos assim? Então, aí entra esse momento sombrio que você acha que vai acontecer? Isso. Então, assim, basicamente, hoje, pelo excesso de mídia social, a gente está num problema chamado comparação. Né? Isso gera na gente uma necessidade absurda de correr atrás de um tempo perdido que não existe. Entende? Então, vamos supor, eu tenho uma faculdade. Né, já estou fazendo minha pós-graduação, mas eu tive uma oportunidade de vida que talvez outra pessoa não teve. Claro. Né? Então, quando uma pessoa se compara com a outra, ela vai olhar, mas o Moisés tem 32, 33 anos, 34 agora, e já tem uma faculdade, já está fazendo uma pós-graduação, já tem, sabe, uma vida feita. E eu, com 29 anos, não fiz nem a primeira faculdade ainda. Né? Aí começa a gerar nessa pessoa uma sensação de insatisfação. Né? Ou até mesmo a sensação de atraso, porque ela está para trás, alguma coisa, ela falhou na vida dela, ela deixou de fazer alguma coisa em algum momento e ela está para trás. Ela entra num ciclo de autocobrança, né? Eu preciso melhorar, eu preciso ser o melhor, eu preciso dar o meu melhor, né? Então, assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo quando a gente estimula o paciente, né? Eu cuido muito com a terapia de autoajuda, livros de autoajuda. Porque tem um perigo, uma linha tênue ali entre a autoconfiança e essa ambição de comparação desnecessária. Isso. É isso? E é como se você simplificasse tudo em pequenos passos. Você vai fazer isso, fazendo aquilo, vai dar certo. Mas não é a verdade. A vida não é assim. A vida não é assim. Às vezes você pode se esforçar, você pode estudar, você pode passar numa faculdade e não ter condição de fazer a faculdade. Eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes, mas passaram numa faculdade federal e tiveram que cancelar a faculdade, porque não tem condições de manter a faculdade, você está entendendo? Entendi. Então, assim, a vida, ela está em um momento de muita comparação, e eu acho que hoje, a gente, quando abre uma rede social, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil a gente cair, Camila, nessa pegadinha de que a minha vida está pior. É que eu tenho uma cabeça melhor, assim, e sou muito bem resolvida com isso, mas eu me preocupo com as crianças, eu tenho filhos, criança e adolescente, me preocupo com eles. Então, o conselho que eu dou, essa comparação aí, para os pais, principalmente, sempre conversar com os filhos. Filho, o que você vê no Instagram não é a verdade. Primeiro, você tem que começar daí. Não, eu já mando real. Não é verdade. Aquilo é um recorte mínimo e bem maquiado do que é a realidade daquele indivíduo. Né? Ele não é 100% feliz, ele não tem o melhor emprego do mundo, ele não faz as melhores viagens do mundo, não. Ele colocou coisas que você vai ver, vai encher os seus olhos. Mas detrás daquela câmera existe um ser humano frágil. Existe um ser humano que busca e anseia por amor e reconhecimento. É isso. Basicamente, eu converso muito com meus filhos, né? Só que a nossa criança, ela não tem esse conhecimento, até porque a nossa maturidade cerebral, principalmente o córtex frontal, amadurece com 25 anos. Não sei se você já está sabendo disso. Não estou sabendo. Existe um novo estudo que comprova... Só depois de 25 anos? Depois de 25 anos que você está maduro emocionalmente. Nossa, por isso que eu fiz tanta merda antes dos 25. É bem isso mesmo. Até os 25 anos a gente ainda não tem capacidade cognitiva suficiente
para ter equilíbrio emocional. Imagina uma criança de 10, É por isso pré-adolescente. Isso, é por isso que a gente é impulsivo, Uhum. é por isso que a gente age por emoção, e por isso que a gente se compara, e às vezes vamos supor, generaliza tudo. Eu não vou viajar, meu colega vai viajar para a Europa, eu não fui. Minha vida é uma droga, né? Acabou a minha vida, eu não tenho uma vida que... Mas vamos combinar, Né? essa pessoa que pensa, nesse exemplo mesmo que você está dando, Aham. essa pessoa precisa de ajuda. Claro, com certeza. Confia. Com certeza. Eu conheço gente assim, Sim, mas assim, sim. essa pessoa está muito superficial na vida dela, ela não está cuidando da vida dela, ela está tendo esse pensamento. Ou sei lá, meu amigo trocou de carro, preciso trocar de carro. Uhum. Pelo amor de Deus, gente. Mas, assim, como que eu posso te dizer para você, Camila? É muito difícil a gente não se comparar, mesmo que seja um pouquinho. Claro, é muito difícil, sabe? Porque é muito sedutor. Sabe? Você vê a tua amiga fazendo um procedimento estético. Tirou ali fez um botox, fez um preenchimento, fez uma... Sabe? Desperta em você sabe? Uma curiosidade, você vai sentir. É uma pequena inveja. Vamos dizer, uma inveja boa, digamos assim. Uma inveja boa. Não, né? eu entendo. Mas aquilo mexe no seu ego. Entende? Aquilo vai pegar um pouquinho em você. E algumas pessoas que não são muito bem preparadas para isso... Mas isso quer dizer, tem um limite ali. Falta um regulamento emocional, né? Claro que por isso que a gente faz um acompanhamento psicológico, por isso que a gente estuda, por isso que a gente vai atrás, para entender que a realidade é diferente do que ela é mostrada, né? Sim, claro. Mas quem não tem essa visão, Camila, ele vai achar que a vida tá uma droga. Né? Achar que a vida é uma droga e realmente ele vai entrar num espiral de cobranças internas que é incompatível. E que talvez nunca vá alcançar. Sim, mas e é muito complicado isso, é um tema muito complexo, Camila, porque você vê, tem muito coach hoje na internet, tem muito coach. Não gosto de coach. Né? Já dou minha opinião aqui, não gosto. E aí cada hora é uma moda, né? Uma hora você tem que tomar banho numa banheira cheia de gelo. Né? É verdade. Outra hora você tem que acordar 4 horas da manhã para fazer corrida, para nas 5 horas você estar na academia, para 6 horas você tomar banho para ir para o serviço. Quem que consegue fazer isso? Né? Então, assim, sabe? E como que a gente vê tudo isso, Camila, e vai dizer, essa pessoa vive por causa disso. Ela ganha dinheiro porque ela só faz isso. Você tá entendendo? Ela consegue fazer isso, Camila, porque basicamente ela vive disso. Entendeu? Sim, claro. Ela só faz isso. Mas a massa não consegue acompanhar. Não tem a maior parte da massa, vamos falar brasileira, não consegue acompanhar. E falta... 5 horas você tá pegando trem para ir trabalhar, para chegar às 8 no trabalho. Para chegar às 8 no trabalho. Em cidades grandes. Isso. Então, assim, e falta também o senso crítico de que saber que o que a pessoa está te vendendo é produto da renda dele. Né? A vida perfeita que ela te vende é o que faz ela ganhar dinheiro. Você falou agora a palavra-chave, eu acho que de toda a nossa entrevista, a palavra mais importante. Senso crítico. Isso. É o que está faltando nas pessoas. Né? Então, assim, tem muitas causas, sabe? Muitas causas. A gente está com problemas políticos, divisão política no Brasil, no mundo, né? A gente tem guerra, a gente tem fome, a gente tem instabilidade governamental, financeira, agora vem mudanças climáticas. Então, de certa forma, Camila, a gente está vivendo um momento que a nossa vida está muito perigosa. A gente está numa linha muito fina. A gente não sabe se o nosso emprego vai durar muito tempo, se a gente vai ser mandado embora. Sabe? A gente não sabe mais nada. E isso gera em nós uma necessidade de estar sempre à frente do tempo. E a insegurança também, né? Isso. Que causa ali aquela ansiedade. Você precisa guardar dinheiro porque você não sabe. Você entendeu? Você tem que estar na frente porque vai que acontece alguma coisa. Resumindo, a gente tem que estar sempre alerta. Sempre em alerta. E esse problema do sempre alerta que gera... Ativo simpático, produção de cortisol, adrenalina, estresse crônico, ansiedade e depressão. Né? Doutor... Você precisa voltar. Eu tenho tanta dúvida, eu tenho tanta coisa para falar. Você precisa voltar na segunda temporada. Sim, Camila, a gente pode falar um pouquinho de depressão, que é um assunto com certeza, muito interessante e muito profundo, muito complexo, né? Isso. Mas muito obrigada pela Camila, sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer você. Foi muito você. Esclarecedor. Não, quer dizer, você já me conhecia. Já te conhecia, só que no momento... Agora eu tô mais light. Estamos mais familiarizados. Claro, ainda tenho a minha essência, a minha personalidade, mas sim. aquele susto passou. Né? Foi muito esclarecedor. Acho que foi assim, tenho certeza, utilidade pública. O nosso papo é utilidade pública, né? Com certeza. E espero que tudo que você falou ajude aí o nosso público com essas questões tão sérias. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Camila, pela sua participação. E eu quero deixar um recadinho para nós aqui, para resumir. Depois de tudo que a gente falou, né? Existe melhora, existe solução.
tá bom? Existe esperança. Existe esperança. É bom a gente finalizar assim, né? Isso, existe. Às vezes a gente pensa, mas eu tô assim, tudo que o doutor falou, eu tô sentindo, tô passando, né? Não tenho mais esperança, não vai mudar a minha vida, eu não vou conseguir um melhor emprego, melhor faculdade, mas não. Calma, respira fundo. Fala ali para aquela câmera. Calma. A vida, ela é imprevisível. Você nunca vai saber o que vai acontecer na tua vida. Mas, o que eu posso dizer para vocês? Existe ajuda, e você pode procurar sua ajuda, e nós, profissionais da saúde, estamos aptos a dar para você a solução, a ajuda que você precisa. Né? O apoio, pelo menos o aconchego, o acolhimento, né? Claro, em alguns casos a gente entra com medicação, outros não. Alguns casos a gente entra com psicoterapia, aconselhamento, mas não precisa sofrer sozinho, né? Não precisa passar por tudo isso sozinho. Existe profissional capacitado, cientificamente baseado em evidências, traz para você um conforto, um alívio, que você pode ter uma vida melhor. E vai ter uma vida melhor. Com certeza. Muito obrigada, doutor Moisés. Adorei o nosso papo e já está previamente convidado. Obrigado, para uma Camila. próxima entrevista, parte 2. Eu que agradeço e estou muito contente de estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu sou Camila Provenzano e vou ficando por aqui. Curtam esse vídeo e compartilhem, tá? Sigam o GoCast nas redes sociais, @GoCastBR. Beijo, se cuidem e até a próxima.